Fala gente, beleza? Vitor Viana aqui e no vídeo de hoje eu vou te fazer uma análise extremamente honesta desse notebook aqui, que é o Lenovo 3i. Esse notebook provavelmente é um dos notebooks mais vendidos hoje no mercado brasileiro, né? Ele é o notebook de entrada da Lenovo e eu vou te falar todos os pontos fortes e os pontos fracos dele e te falar no final se eu acho que vale a pena você comprar esse notebook. Se você quiser ver os preços atualizados do Lenovo 3i, os links vão estar aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser me dar aquela força, não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo que nos ajuda demais a continuar crescendo o canal, beleza? Sem mais delongas, vamos à análise. Primeiro ponto, para quem é o Lenovo 3i? Esse notebook ele foi feito com o intuito de servir para produtividade e uso básico a intermediário no geral. Então, se você é estudante, se você é um profissional que vai fazer um uso mais leve do seu notebook, vai usar Windows, Word, Excel, PowerPoint, vai fazer uso de navegação na internet, assistir vídeo de Netflix, assistir vídeo no YouTube, vai usar planilha, vai usar sistemas web, alguma coisa desse sentido, esse notebook ele é indicado para você. Bom, apesar de oficialmente o Lenovo 3i não ser indicado para trabalho, se você for fazer uso de produtividade, escritório no geral, no seu trabalho, você vai conseguir utilizar esse notebook tranquilamente. Eu não vejo problema nenhum nisso, tá bom? Para quem que o Lenovo 3i não é indicado? Primeiro perfil gamer. Esse notebook especificamente, ele não foi pensado para jogos, então ele não tem uma placa de vídeo forte e ele não tem uma configuração suficiente para você rodar jogos aí tranquilamente. Ele até vai rodar alguns jogos mais leves, mas ele não foi pensado para isso. Segundo perfil que esse notebook não é indicado, se você vai trabalhar diariamente ou com edição pesada de vídeos, arquitetura ou engenharia. Apesar de você conseguir abrir os programas, os softwares de edição de vídeo, arquitetura e engenharia, pode ser, dependendo aí do teu uso, que esse notebook não suporte carga mais exigente de trabalho. Então, se você vai estudar ou vai trabalhar especificamente com isso diariamente, eu não te indico aí nesse modelo. Você vai fazer uso muito esporádico em edição de vídeo, em arquitetura, engenharia ou alguma coisa do tipo, AutoCAD, seja lá o que for, aí talvez possa fazer sentido você ir para o Lenovo 3i. Configuração. O Lenovo 3i ele vem em diversas configurações possíveis. Você pode comprar com vários tipos de processadores diferentes, com mais ou com menos memória, com mais ou com menos armazenamento e por aí vai. Para você não errar de jeito nenhum na configuração, segue a dica que eu vou te falar. Tenta pegar no mínimo com processador i3 ou i5, ou processador Ryzen 3 ou Ryzen 5, 8 GB de memória e 256 GB de SSD já de fábrica, tá? Não compra o Lenovo 3i com 4 GB de memória porque é pouco. Provavelmente ele vai sofrer com problema de lentidão ou com travamento. E não compra sem o SSD de fábrica, porque se você comprar sem SSD, ele vai ser um notebook mais lento. Então vamos lá, recapitulando. Processador i3 ou i5, Ryzen 3 ou Ryzen 5, 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD já de fábrica. Se você seguir essa configuração, você vai ter um excelente notebook, um excelente Lenovo 3i para você trabalhar ou estudar ou para fazer as suas tarefas do dia a dia, beleza? Em relação a esse modelo que eu tenho aqui em mãos, a configuração dele é i5 1135 G7, 8 GB de memória RAM, 256 GB de SSD já de fábrica e o Windows 11. Essa configuração é o melhor custo-benefício que eu acho, entre aspas, para essa máquina. É uma configuração boa, com processador bom, de última geração, com uma boa quantidade de memória para você fazer atividades do dia a dia e já com SSD. Então é uma configuração que eu te indico a você procurar e comprar caso você tenha orçamento. Bom, esse notebook ele não tem placa de vídeo dedicada, portanto ele não é indicado para jogos ou para arquitetura ou engenharia, porém ele vem com a placa de vídeo Intel Iris Xe, que é uma placa de vídeo integrada ao processador, mas uma placa relativamente boa. Adicionalmente ele vem com um pente de memória de 8 GB já soldado à placa-mãe, então você não consegue tirar esse pente de memória que já vem com ele, porém você consegue adicionar um segundo pente de mais 8 GB de memória, chegando a 16 GB de memória de upgrade, caso você tenha necessidade. E para finalizar, ele vem com SSD formato M2,
com 256 GB de armazenamento e padrão NVMe. Para resumir tudo, o que importa você saber é que esse SSD ele tem performance, ele é rápido e ele é bom. Então, para finalizar a questão de configuração, no geral, eu gostei da configuração desse modelo aqui do Lenovo 3i. É uma configuração boa, é uma configuração tranquila para você fazer uso básico a intermediário no dia a dia, seja para estudo, seja para trabalho. Próximo ponto, design. Em relação ao design, o Lenovo 3i ele não inova muito. Esse design já é um design que vinha sendo utilizado até no Lenovo S145 do modelo anterior e no modelo de Lenovo 3i mesmo da geração passada. A tampa frontal dele é toda em plástico. Ele é um plástico que imita o alumínio. Eu particularmente acho bonito. Aqui do lado direito ele tem um pequeno logo da Lenovo, bem simples, bem minimalista. E atrás ele tem uma tampa traseira num plástico mais escuro, né? Uma cor mais puxada para o cinza chumbo. E ele tem uma saída de ar aqui meio que centralizada e tem aqui os pezinhos para melhorar a sustentação. A carcaça do Lenovo 3i ela é totalmente em plástico, assim como a grande maioria dos notebooks de entrada. Então não espere uma durabilidade muito alta, tá? Todos esses notebooks de plástico vão ter uma durabilidade de baixa para média, né? Se você cuidar bem vai durar muitos anos, mas plástico é plástico, tá? Não espere uma durabilidade de uma carcaça de alumínio. E um ponto também que para muita gente não importa, mas enfim, se você tentar abrir o seu Lenovo 3i com a mão, você não vai conseguir. Ele é um notebook que não abre com a mão, tá bom? Aí você me pergunta, por que isso é importante? Bom, porque o fato de você abrir ou não o notebook com a mão é um indicativo de qualidade de construção. Para algumas pessoas a qualidade de construção é mais importante, para outras nem tanto. Outras pessoas preferem mais a questão da configuração, tá bom? Aí eu não vou entrar nesse mérito. Enfim, eu particularmente gosto muito de notebooks que têm uma qualidade de construção boa, mas para a faixa de preço, a categoria que o Lenovo 3i se encontra, é uma construção dentro da faixa de preço, né, dentro da categoria dele ali de notebooks mais de entrada, beleza? Bom, em termos de peso, ele só pesa 1,7 kg, não é o notebook mais leve do mundo, mas também não é o notebook mais pesado do mundo. Eu não acho que ele vai te incomodar quando você colocar na mochila, é um notebook muito bom para você levar para o trabalho, para a escola, para a faculdade, seja lá para onde for. E ele, eu achei que ele é relativamente portátil, então ele é um notebook que, para mim, a meu ver, você não teria dificuldades, né, de carregar esse notebook, eu não sentiria muito o peso dele. Bom, agora vamos falar de portas e conectividade. O Lenovo 3i tem uma boa quantidade, né, uma boa variedade de portas. Aqui do lado esquerdo a gente tem a porta de carregamento, né, que você encaixa aqui o carregador dele, o cabo de força. A gente tem uma porta USB-A, a gente tem uma porta HDMI, a gente tem uma porta USB-C e a gente tem uma porta combo para fone e microfone. Vale ressaltar que no caso dessa porta USB-C, ela é uma porta de dados, você não consegue carregar o seu Lenovo 3i por essa porta e você não consegue utilizar um monitor externo pela porta USB-C, beleza? Então esse é um ponto fraco, porém os notebooks de entrada normalmente não têm suporte a essas funcionalidades avançadas na porta USB-C, portanto é mais uma coisa que não é tão legal assim, mas a categoria, né, os concorrentes também não entregam. Já do lado direito você vai ter mais uma porta USB-A e você vai ter uma porta aqui de leitor de cartão de memória. Então, bom, para finalizar no geral, eu gosto da conectividade desse notebook, eu acho que ele tem várias portas e você vai ter porta suficiente aqui para você utilizar no dia a dia. Obviamente o único ponto fraco é em relação à porta USB-C que não carrega e você não consegue utilizar um monitor externo, porém tirando isso você vai ter todas as portas aí de uso básico que você vai precisar no dia a dia, incluindo HDMI, várias portas USB e por aí vai. E se você tiver alguma necessidade de utilizar o USB-C para passar dados, você vai ter a porta aqui no seu notebook, beleza? Então eu considero ok, uma boa variedade de portas no Lenovo 3i. Bom, em relação à segurança, tá? O Lenovo 3i ele não possui nenhum dispositivo de segurança tipo leitor de biometria ou reconhecimento facial. Então, para você desbloquear o seu Lenovo 3i, você vai precisar utilizar a velha e conhecida senha.
A tela do Lenovo 3i, ela é uma tela Full HD, nesse caso aqui, e tem a tecnologia TN. Ela não é uma tela com tecnologia IPS, tá? Eu acredito, tá? Essa é a minha opinião, assim, por já ter utilizado e testado vários notebooks, que essa tela aqui não é uma tela das melhores que você vai achar no mercado. Ela é uma tela, no máximo, mediana, certo? Ela é uma tela para usuário básico a intermediário, então tipo, se você não se importa tanto em ter a melhor tela possível de notebook, beleza, você não vai sentir nenhum problema em utilizar ela. Você vê que eu estou rodando aqui um vídeo de YouTube nela. Se você não tiver requisitos muito, como é que eu vou te falar, específicos para uso de tela, se você não tiver utilizado uma tela melhor, a tela do 3i vai te atender tranquilamente para o dia a dia, beleza? Mas essa tela não é uma tela das melhores, não é uma tela que vai te trazer extrema qualidade, dentre outras telas que você tem de notebook no mercado. O contraste dela é mediano, o brilho dessa tela é um brilho ok, razoável, você não vai conseguir utilizar ela talvez sob sol muito forte, e basicamente é isso. Então eu não indico essa tela para você mexer com edição de fotos, edição de vídeos, imagens ou coisas do tipo, não é o intuito dela. É uma tela realmente focada em custo-benefício, tá? E é uma tela que ela vai atender tranquilo os usuários mais básicos. Bom, o Lenovo 3i ele conta com 2 microfones e 2 alto-falantes. A qualidade de áudio dele é ok para uso no dia a dia. Os microfones também têm uma qualidade ok para você fazer videochamada, reuniões virtuais e coisas do tipo. Eu não vi nenhum tipo de problema com isso. E eu vou te mostrar agora como é que é os alto-falantes dele, né? Como é que é o som do Lenovo 3i. Eu particularmente acho que é ok para você utilizar no dia a dia. Bom, então como você pode ver, o som é relativamente alto, dá para você usar e ouvir tranquilamente no dia a dia. Em relação à webcam, a webcam não tem uma qualidade muito grande, tá? É uma webcam HD, ela vai servir para você fazer suas reuniões tranquilo, a qualidade de imagem não vai ser das melhores. Se você tiver numa boa iluminação, você vai ser visto normal, sem problema nenhum. É uma webcam que eu indico para você fazer reuniões virtuais e tal. Mas assim, eu não indico essa webcam se você estiver procurando uma qualidade extrema para fazer streaming, coisa do tipo. Então ela é uma webcam para uso de dia a dia, vai servir tranquilo para você fazer sua reunião de trabalho ou para você falar com seus amigos via Skype, enfim, alguma coisa do tipo. Teclado e touchpad do Lenovo 3i, tá? O teclado dele é um teclado que eu achei ok, o tamanho das teclas é um tamanho bom, razoável, adequado. A partir do momento que você se acostuma com a digitação, você vai conseguir digitar relativamente rápido. O teclado já é padrão brasileiro, porém ele já vem com o C cedilha. E é um teclado que tem um tecladozinho numérico aqui do lado direito dedicado, tá? Então isso é bacana também para você que gosta aqui ou que vai precisar utilizar números, calculador, Excel, coisas do tipo. Então o teclado é ok, eu não tive nenhum problema com o teclado. Achei que tem uma digitação razoável, então tranquilo, sem problemas. Em relação ao touchpad, tá? Eu achei relativamente pequeno o touchpad, eu acho que poderia ser um pouquinho maior. Você tem um espaçozinho aqui relativamente limitado, né, para trabalhar, mas é um touchpad bom, adequado, que dá para você usar tranquilamente no dia a dia. Ele me parece ser um touchpad em plástico também, mas a responsividade dele é ok. É um touchpad que eu consegui usar aqui tranquilo. Óbvio que não vai se comparar a touchpads de notebooks premium, como MacBooks ou coisa do tipo, mas é um touchpad totalmente usável, beleza? Não vi nenhum tipo de problema adicional. Bom, em relação à performance, esse notebook tem uma performance extremamente boa para uso de produtividade, seja estudo ou trabalho de leve a intermediário. Esse processador i5 1135G7 é um processador bom, que entrega uma boa pontuação, que entrega uma boa performance, junto com 8 GB de memória, mais 256 GB de SSD. Esse é um notebook que vai te atender tranquilamente teu uso de dia a dia e de produtividade, beleza? Inclusive você consegue até arriscar alguns jogos mais leves e você consegue arriscar alguma edição de vídeo, alguma coisa assim, usar algum programazinho mais pesado, sem exageros, tranquilo? Em relação a jogo pesado, né, a rodar jogo pesado, alguma coisa do tipo, ele não vai rodar, tá? Alguns jogos mais recentes ele vai rodar no low, com os gráficos no baixo ou no máximo no médio, então vai muito de você fazer os testes. Lembrando que esse notebook, ele não tem a proposta de ser um notebook
gamer. Bom, em relação à autonomia de bateria do Lenovo 3i, ele tem uma bateria de 2 células com 38 watts-hora, tá? Não espere milagres em relação à autonomia de bateria dele. Ele vai ter uma autonomia aí, na prática, em torno de 3 a 5 horas no máximo, dependendo do brilho da tela que você utilizar. Então, não é uma autonomia maravilhosa, não é uma autonomia de 8 horas, de 10 horas, nada do tipo. Porém, é uma autonomia dentro do padrão de mercado, dentro da categoria que o Lenovo 3i se encontra. Bom, para fechar, pontos fortes e pontos fracos. Ponto forte que eu acho do Lenovo 3i, eu acho que dentre os preços atuais de notebooks no mercado, ele tem um bom custo-benefício, ele entrega uma configuração ok, com uma construção, né, que não vai ser a melhor construção do mundo, mas com uma construção adequada para a categoria de entrada que ele se encontra. Ele tem uma boa combinação de teclado e touchpad, ele tem uma boa combinação de conectividade de portas. O Lenovo 3i é um notebook relativamente portátil, tem um peso adequado para a categoria dele, 1,7 kg, você vai conseguir levar ele tranquilamente para todo local que você quiser, e ele é um notebook silencioso e que não costuma esquentar muito. Então eu acho que esses são os pontos fortes. Já em relação aos pontos fracos, o primeiro que eu acho é a tela. Eu acho que a tela dele é uma tela mediana, não tem nada demais. É uma tela ok para uso no dia a dia, mas não é das melhores. Em relação à porta USB-C, eu acho que poderia já vir com a funcionalidade de carregamento de você poder utilizar um notebook externo. Então esse continua sendo um ponto fraco também. E a webcam eu acho que poderia ser um pouco melhor, talvez uma webcam Full HD, né? E a construção dele, por ser todo em plástico, eu acho que também é um ponto fraco, apesar de que dentro da categoria do Lenovo 3i, a maioria dos notebooks que você vai encontrar vão ser todos em plásticos também, beleza? Então é isso que eu tinha para te falar. No geral, para concluir, o Lenovo 3i é um notebook bom, é um notebook que eu indico para a grande maioria das pessoas, tá? Se você não tem um uso muito exigente, se você não é um profissional de TI, se você não é arquiteto, gamer, se você não vai exigir muito da máquina para trabalho, para estudo, para produtividade, no geral, para uso no dia a dia, o Lenovo 3i atende tranquilo. Eu vejo muita gente utilizando esse notebook, é um notebook muito vendido, é um notebook que virou queridinho da população brasileira, né? Por aliar aí uma boa configuração, dependendo da configuração que você pegar, e um bom custo-benefício. Então sim, é um notebook que eu indico para a grande maioria dos usos, beleza? Para finalizar, se você quiser ver o preço atualizado do Lenovo 3i, os links vão estar na descrição desse vídeo. Era isso que eu tinha para te falar. Um grande abraço e até a próxima.